Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar com a aula de Geografia, é a última aula da apostila. A apostila do módulo 1 nós terminamos e nós vamos iniciar quarta-feira, né? Dia 9, apostila nova. Nós vamos iniciar com português. Então, vocês vão abrir aí na página dos. Aí nós vamos falar sobre nós estamos no capítulo 4, as paisagens e a proteção da natureza, página 273 até 284. Nós vamos pular algumas páginas que não tem como vocês fazerem em casa. Então, vocês vão abrir aí na página 273, vão colocar a data, 8/6/2021, né? Nós vamos dar início à leitura. As paisagens e a proteção da natureza. Quais elementos naturais estão presentes em seu dia a dia? Como seria a sua vida sem esses elementos? Então, isso aí vocês vão, não precisa nem anotar, vocês vão fazer assim oralmente, vão ajudando a tarefa, não precisa registrar aqui na apostila. Alguns dos elementos naturais presentes em nosso dia a dia são o ar, a água e as plantas. Esses elementos são importantes recursos que utilizamos em nossa vida. Na imagem abaixo estão presentes alguns recursos da natureza. Conheça a seguir a importância deles. Então aqui vocês vão observar essa imagem, né? E aqui está a A, precisamos do ar para respirar. Vocês sabem que o ar é muito importante, senão não existiria seres vivos, né? A B, as plantas protegem o solo e proporcionam sombra e ar puro. Algumas delas são utilizadas em nossa alimentação. Então, também está bem explicadinho. A C, a água é um recurso fundamental para todos os seres vivos. Nós, seres humanos, utilizamos a água para beber, tomar banho, cozinhar, irrigar as plantas, entre outros usos. A D, no solo as plantas se desenvolvem e sobre eles são erguidas moradias, escolas, entre outras construções. Então aqui está bem explicadinho, né? Não tem como, né, explicar melhor. Passando para 274, à medida que os seres humanos utilizam os recursos da natureza, os lugares e as suas paisagens são transformados. Muitas vezes as pessoas usam esses recursos de maneira inadequada, agredindo a natureza. Veja como isso tem ocorrido. Muitas pessoas retiram árvores das matas e florestas sem se preocupar em plantar outra no lugar. Também provocam queimadas, destruindo diversas espécies de plantas e animais. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Assim, não cortar as árvores sem necessidade, não colocar fogo nas matas, porque são muito importantes. Isso prejudica a natureza, prejudica os seres vivos. Quando cortar uma árvore, tem que plantar outra no lugar. A B, as águas dos rios são muito importantes para a vida em nosso planeta. No entanto, é comum encontrarmos rios poluídos por lixo doméstico, esgoto, agrotóxicos e resíduos industriais. A C, em muitos lugares, principalmente nas grandes cidades, o ar é poluído pela fumaça lançada por indústrias e automóveis. Essa poluição pode causar doenças respiratórias nas pessoas. Então aqui a gente vê umas imagens, né, mostrando queimadas em vegetação seca no município de Ouro Preto, que é proibido colocar fogo nas matas, né? A B, a gente observa aqui lixo acumulado no rio Capibaribe. Então a gente vê aqui os lixos acumulados, né, em Recife. E também na C a gente vê fumaça lançada no ar pelas chaminés de indústria em Vista Alegre do Alto. Então tudo isso é prejudicial à saúde de todos os seres vivos, inclusive do ser humano. 275, podemos tomar algumas atitudes em nosso dia a dia que ajudam a preservar os recursos naturais e a natureza. Veja alguns exemplos. Separar o lixo. Então é muito importante a gente separar o lixo.
Aqui está fazendo uma demonstração que cada lixeiro, cada local disso aqui, cada cesto de lixo tem escrito o que é que a gente deve jogar. Quando for jogar lixo no lixo, tem que observar o que está escrito no cesto de lixo. Então aqui tem o lugar de colocar plásticos, vidros, metais, que mais? Os materiais que são recicláveis. Então, porque tudo se aproveita. Aqui está falando que tudo se aproveita. O lixo orgânico é composto de restos de alimentos, também pode ser reaproveitado, ele pode ser transformado em adubo. Até o lixo que a gente joga, assim, por exemplo, fruta estragada, resto de alimentos, até isso daí tem como reaproveitar fazendo adubo para plantar outras, né, planta, transformando em adubo, que é o esterco. Então tudo é utilizado, tudo é reaproveitado. Utilizar a água com consciência, evite banhos demorados. Então vocês já aprenderam, né, que nós devemos tomar banho rapidinho, se ensaboar, se esfregar, depois abrir o chuveiro e se enxaguar. Não pode deixar o chuveiro aberto enquanto a torneira aberta do chuveiro enquanto está tomando banho. Primeiro a gente se molha, né, se ensaboa, se esfrega, depois abre o chuveiro, se enxágua. Então é assim, ó, enquanto você escova os dentes, é importante manter a torneira fechada. Não é para abrir a torneira e ficar escovando os dentes com a água indo embora. Então é isso que vocês vêm aprendendo todos os anos, né? Na escola. Economizar a energia, também é muito importante economizar a energia. Quando está claro, com a luz solar, não precisa ficar acendendo a luz, aqui está mostrando. E também aqui vai já para a página 276, atividade para a sala, leia com atenção o texto a seguir. O ambiente somos nós. Então esse aqui é um texto muito interessante, vocês poderão estar lendo para treinar a leitura e também ter mais um pouquinho de conhecimento. O ambiente somos nós, eu, você, eles e elas. Então a gente tem que cuidar bem do ambiente onde a gente está convivendo. O ambiente somos nós e a diversidade. O ambiente é água, senhora da maioria do espaço do planeta. O ambiente é o chão que se abre para a água, para as plantas e para os animais. O ambiente é também o ar que respiramos todo dia, a vida inteira. O ambiente somos nós, o respeito que temos ou deveríamos ter pela vida, por nós mesmos, pelo chão, pelo ar, pela água, pela planta e pelos animais. Então a gente tem que cuidar bem do nosso ambiente onde a gente convive. Agora responda as questões a seguir. Quem é o ambiente segundo o autor do texto acima? Então, quem é o ambiente segundo o autor do texto? Somos nós, os animais, a água, as plantas. Então, a primeira eu já falei a resposta. A B, em sua opinião, quais atitudes você poderia adotar para proteger o ambiente, já que você faz parte dele? Então, é uma resposta pessoal, né? Então, vocês vão pensar aí e vão responder. A C, converse com os colegas e deem outras sugestões para cuidar da natureza. Anotem as principais ideias sugeridas. Então, aí na vossa casa, com o ajudante da tarefa, vocês irão conversar e dar sugestões e anotar aqui. Passando para 277, atividade para casa, observe a charge a seguir. Então aqui a gente observa nessa imagem que é um rio muito poluído. O personagem da charge parece descontente, por quê? Então, o que vocês acham? A B, em sua opinião, a natureza parece protegida na charge? Por quê? Vocês acham que está protegida, na sua opinião? Associe cada objeto à lixeira de coleta seletiva adequada. Então, aqui tem as lixeiras, né? Vocês vão ligar de acordo, relacionado ao que está escrito na lixeira. Passando para a próxima, já nós vamos pular a 278, que é impossível fazer em casa, fazendo um X. A 279 também vocês irão fazer um X, certo? E na
Na 280 também um X. E na 281. Então, eu vou repetir. Da página 278 até 281, vocês irão fazer um X. Atividades a mais, observe a imagem abaixo. Então, vocês observam essa imagem, e aqui nessa imagem há elementos naturais e elementos que o homem construiu. Então, vocês vão prestar atenção, que são antrópicos, elementos antrópicos, que é o homem que constrói. Então, vamos lá. A paisagem retratada na pintura acima pode ser considerada uma paisagem natural ou antrópica. Por quê? Então, aqui existe os dois, né? Tem a antrópica e também tem natural. Então, vocês observam. A B, cite dois elementos naturais presentes na paisagem. O que vocês veem nessa paisagem? O que é que tem criado pela natureza? O que a gente vê? Aí a gente vê água, vê vegetação. A C, circule no quadro abaixo somente os elementos que estão presentes na imagem acima. Então, vocês vão ler todas essas palavras. Vocês vão circular o que vocês veem nessa imagem acima. O que é que a gente vê? A gente vê pasto, a gente vê cerca, a gente vê ponte, vê rio, vê árvores. Então, tudo que vocês veem, vocês irão circular. Passando para a próxima, 283. A 2, qual das afirmativas abaixo estão corretas? Assinale com um X. Então, vocês vão ler essas alternativas. Aqui, se estiver correta, vocês vão fazer um xizinho. Só tem uma certa. A 3, leia atentamente o texto a seguir sobre dois bairros localizados em Curitiba, no Paraná. Então, é um textinho relacionado a esse texto, né? Tem uma A e a B para responder. Então, vamos lá. Nos anos 50, começaram a surgir os primeiros loteamentos na região do Pinheirinho e Capão Raso. Ruas novas, maior população, novas casas foram tomando o lugar de pastos e lavouras. Na segunda metade da década, outra modificação estrutural mudaria a história da região. A construção da BR-116, os moradores receberiam energia elétrica em suas casas somente no final da década, aposentando o lampião. Antes disso, eram poucos os moradores que possuíam um gerador de energia elétrica em suas residências. Então, a pergunta. O texto acima mostra algumas transformações nas paisagens ocorridas em dois bairros de Curitiba. Grife no texto algumas dessas transformações. Então, vocês vão grifar no texto. O que é que foi transformado? Foi transformado ruas novas, maior população e novas casas. O que mais que foi transformado? Foi a construção da BR-116, os moradores receberiam energia elétrica. Então, são essas duas aí transformações que houve. Então, vocês vão circular no texto. A outra, dê um exemplo de como as pessoas transformam as paisagens. Como que elas transformam as paisagens? O que vocês acham? Então, vocês vão dar exemplo. A 284 também vocês vão pular, que não tem como fazer, né? E assim nós terminamos a aula de hoje. Então, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Se qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Beijos!